E aí, tudo bem? Bom vê-lo novamente aqui comigo. E vamos começar então um pouco a nossa discussão da lição dessa semana. Estamos na lição de número 6? Acho que é de 6. E a gente vai discutir agora, voltar ao livro de Josué de fato, para nós discutirmos agora o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, nas últimas semanas nós estamos discutindo questões um pouco mais filosóficas e reflexivas sobre o livro em si, né? Mas agora a gente restaura de onde a gente parou na questão histórica mesmo. E então voltamos para o livro. A gente tinha parado na parte em que havia ocorrido a conquista de Jericó. E agora então a gente chega na parte seguinte, que deveria ser uma história simples, né? Que seria só a conquista de Ai, que deveria ser algo mais simples. Mas acabou tomando 2 capítulos por conta do que acontece nela. Mas eu queria primeiro, antes de começar o 7 e o 8, para a gente discutir, é importante a gente lembrar um pouco no final do 6. Então no final do 6, o 6 basicamente a conquista de Jericó. No final do 6, as muralhas caem, a cidade então acontece a batalha. Raabe é salva com sua família, acontece a queima da maioria da cidade, e aí há 2 trechos importantes a serem destacados. O primeiro é que os objetos de valor serão entregues à casa do Senhor, e o segundo é que a fama de Deus e de Josué se espalhavam pela terra. E aí o 7 já começa falando, mas os israelitas cometeram um pecado contra Deus. Então, aí já vai começar a descrição do capítulo de Ai. Eu queria me pôr um pouco no lugar de Josué junto com você para a gente entender um pouco a dinâmica de como é que as coisas funcionaram. Pensa assim, você acabou de conquistar uma das cidades mais poderosas que tinha em Canaã, que era Jericó. Então, se você é Josué, o que você faz agora que você vê que você vai enfrentar Ai? E basicamente o que ele faz exatamente o mesmo processo. Manda espias, vê como é a cidade, eles voltam, dizem outra vez um relatório, mas dessa vez o relatório era mais simples. Não precisa mandar todo mundo, manda 3.000 aí que a gente já vence. Beleza. Você com o José, o que você faz? Você seguiu as mesmas ordens, você fez o mesmo procedimento para Jericó e deu certo. Então, beleza. Vamos com 3.000 e a gente vence lá e segue a vida. Mas é interessante que acontece a batalha e vocês perdem. E aí é complicado. Porque acontecem alguns problemas decorrentes de você ter perdido. 36 pessoas morreram? Mais de 30, não me lembro quanto. Mas o ponto é, mais de 30 pessoas morreram. Para uma cidade muito mais fraca do que Jericó. Então, o problema número 1 é que você não ganha a batalha, então você não conquista a terra. Número 2, como é que você perdeu? Você não sabe como você perdeu. Então cria uma certa insegurança de você mesmo com as suas tomadas de decisões. Número 3, afeta a moral do próprio povo. Porque não éramos imbatíveis com Deus? Então por que a gente perde? E número 4, claro, as baixas em si que envolvem pessoas do próprio povo tristes com a perda dos seus entes queridos. E aí, Josué, o que você faz? Porque esse agora é o ponto central. Onde é que você errou? Porque aparentemente você não cometeu erros. Até agora, fala pra mim o que você errou. Fez o mesmo procedimento. Aparentemente nada fez errado. Mas é que tá o detalhe. O capítulo 8 é que vai dizer o que teve de errado, mas que não foi percebido. E mais uma vez, o que a gente já viu, que é o que acontece também no capítulo 9, com os gibeonetas que a gente viu algumas semanas atrás, que aparentemente não houve uma consulta a Deus. E essa não consulta a Deus é que causa isso. E aí fica que Deus teria dito antes de antemão, né, que havia pecado no povo antes de entrar em batalha. Complicado, né? Porque assim, Josué fez tudo certo e a gente também às vezes faz tudo certo, mas ao mesmo tempo falta alguma coisa. E às vezes o que falta é exatamente o essencial. Ele não consultou a Deus e isso foi muito caro. Isso já é uma primeira lição pra gente ter. Às vezes a gente calcula tudo que é possível do nosso lado de calcular. E logicamente vai dar certo. Aí por que não pergunta pra Deus? Parece que a gente gosta realmente, eu volto no que eu já comentei algumas semanas atrás, que a gente gosta de só consultar Deus no que é realmente para nós importante, que já não é, já está fora da nossa alçada, mas o que está dentro da nossa alçada, não precisa consultar para Deus não, que está tudo tranquilo. E aqui a lição principal é que era uma batalha que ele não precisava levar todo mundo, tinha pessoa suficiente e não conseguiu. E isso causa um segundo ponto. Antes mesmo de você falar com Deus, também causa uma segunda insegurança em você com as suas questões de liderança, que é o segundo ponto que eu falei. Porque ou os espias não souberam estimar bem,
ou o seu povo, ou o seu exército realmente é incapacitado para vencer uma cidade como Ai. Então existem mais essas características. Mas a percepção natural de tudo isso é, realmente, o poder não vem deles, não vem dos israelitas, vem de Deus. A conquista não vem dos israelitas. Não seria por questão de força que eles venceriam, seria realmente porque Deus estava com eles. Então agora quando você, Josué, ou eu, Josué, vamos falar com Deus, interessante que a pergunta central é: por que deu errado, Deus? O que a gente fez de errado? Se a gente fez as mesmas coisas em Jericó, por que agora deu errado? E a principal preocupação, que é sobre a reputação. Lembra que no final do capítulo 6, como fala que a reputação era algo muito importante, porque corria sobre a terra. E fazia sentido. Imagina você ter que lutar com um povo que é imbatível. Mas já acontece uma derrota. Então, ao mesmo tempo que a moral do seu povo abaixa, a moral dos inimigos aumenta. Porque então eles não são tão imbatíveis assim, é possível vencê-los. Talvez os outros povos não souberam como ainda, mas é possível, de alguma forma. Então talvez houvessem mais guerras por conta disso. E isso aqui começa a ser preocupante. Porque essa é a preocupação de Josué. Senhor, por que a gente perdeu isso aí? Fere o seu nome. Porque a questão de mais batalhas não era algo que também te interessava, Deus. Mas parece que não vai acontecer. Porque se fossem imbatíveis, provavelmente aconteceria mais rendições. E aí Deus responde: porque tem pecado no meio do povo, Josué. E você esqueceu desse detalhe importante. E aí fica uma questão dura, né? Que agora Josué vai ter que descobrir como e quando. E Deus fala: amanhã bota todo mundo aí do povo inteiro que eu vou mostrar e fazer o julgamento. Isso é um ponto interessante, né? Porque você, Josué, você não tem a menor ideia de nem quem seja quem foi. Mas na sua cabeça você já sabe mais ou menos qual vai ser a condenação, porque não tem como. O erro de uma pessoa, aparentemente, causou a morte de 30, pelo menos. Além de todos esses outros problemas que eu acabei de citar. Mas aí é interessante que Deus vai fazer o julgamento. Porque volta todo mundo, separa por tribo, aponta qual tribo, aponta qual família e aponta qual pessoa. E aí chega em Acã. O que você esperaria acontecer, na verdade, quando chegasse as 12 tribos? Perderam a guerra, juntou todo mundo. Há pecado no meio do povo. Quando juntou as 12 tribos, você esperava que o culpado já se apresentasse? Eu, particularmente, diria que sim. Mas talvez o culpado não gostaria, né, de se declarar culpado porque não quer sofrer as consequências. Sobrou só uma tribo. Talvez agora a pessoa já tenha percebido de que não vai escapar muito de Deus, mas não. Nossa família passa por pessoa. E aí ainda é necessário você, Josué, falar qual que é o seu pecado. O que você fez? E eu peguei objetos de valor, uma capa da Babilônia, ciclos de prata e tudo mais, e escondi debaixo da minha tenda. E a condenação veio. A condenação veio que não foi só para ele, mas veio para a família. Todos foram mortos. E aqui talvez fique a pergunta: nossa, mas precisava matar a família também? E a resposta mais dura é sim. Porque a ordem era muito clara: ninguém vai pegar nada. Todos os espólios da guerra deverão ser do templo. Vem então alguém da sua família e claramente tem que mostrar para pelo menos a família. Não tem como alguém esconder debaixo de uma tenda sem que a sua própria família que dorme em cima da tenda saiba. E ninguém denuncia. Ninguém denuncia. Então todos são coniventes com o crime. Então no final das contas todos são culpados pelo crime que acontece, que é realmente a morte dos outros 30 que lutaram na batalha. Isso é um ponto importante para a gente ter e entender na nossa vida espiritual. Se você tem condições de fazer alguma coisa ou intervir para que um crime ou um pecado não aconteça e você não faz nada, você é parcialmente culpado por ele. Dá um exemplo simples fora do ambiente de igreja só para entender. Se você é um motorista e uma pessoa no seu carro que você vai dirigir está sem um cinto de segurança, a multa vai para você, motorista. Está lá no Código de Trânsito. Se você gosta disso ou não, paciência, mas é assim que a vida funciona. E é essa mesma lógica que acontece na igreja. Se você vê um irmão pedindo ajuda, está sentindo fraco na fé, e você fala assim: ainda bem que a salvação é individual, né? Deixa ele cuidar da vida dele que eu cuido da minha. Um dia Deus vai te perguntar: o que você fez para o seu irmão? O que nós vamos responder?
Mas agora trazendo para o último ponto, que é a parte de Acã, bem, eu já termino. Acã teve cobiça. Mas eu não queria falar só da cobiça, eu queria falar realmente do pecado. Porque o pecado, o efeito do pecado é muito simples. Faz você achar que você é mais esperto do que Deus. Faz você negar as habilidades de Deus, os atributos dele. Então, por algum motivo, Acã achava que Deus não descobriria. E eu sempre gosto de citar Ezequiel capítulo 8, Ezequiel 8, só para te lembrar. Depois do templo destruído, ele tem uma visão, Ezequiel, de como estaria o templo dentro do templo. E estavam lá os líderes de Israel, os que sobraram, dentro do templo destruído, adorando a ídolos, e eles falam: o Senhor não nos vê aqui. Você entende o que é o pecado? Eles acham que dentro da própria casa de Deus, Deus não os veria. Então o meu conselho e meu alerta aqui é que o pecado faz isso com a gente. Deus não vai ver. Tá tranquilo. E esse é um grande perigo, porque agora eu vou trazer como se fosse um exemplo pessoal meu. Eu tô aqui no Uruguai, tô te gravando um vídeo, e você pode estar simplesmente achando que eu sou um perfeito, né? E eu poderia muito bem fingir isso, porque eu tô num vídeo gravando sobre Deus, tá tudo tranquilo. Mas eu poderia muito bem, já que ninguém me conhece aqui, que é qualquer outra pessoa. E poderia fingir muito bem. Minha família, meu namorado, ninguém poderia saber que eu estou fora do caminho de Deus. Mas tem uma pessoa com a qual eu não engano, que é o próprio Deus. E aqui eu não falo no sentido de pensar que Deus é um grande vigia que está simplesmente olhando para tentar te punir. Muito pelo contrário. Deus é uma pessoa que me ama tanto, que me deu todas as bênçãos. Está aqui comigo, é o meu grande companheiro. E eu vou fazer exatamente ferir e mentir para os outros de que ele está ao meu lado quando ele não está. Você entende que não faz sentido? Então eu quero deixar esse recado principal. Quando você sabe quem é Deus e quem é você, se ele é realmente importante para você, por que você vai feri-lo? E Deus vê tudo, mas ele vê com amor. No caso ali, realmente ocorreu a execução, não tinha muito o que ser feito. Lembra que eu falei na semana passada sobre a lógica oriental é muito diferente da nossa sobre execuções? E ela ocorre de fato aqui. No capítulo 8, só para fechar, então Deus então arma todo o plano de como eles vão fazer a batalha. E aí a batalha, eu realmente recomendo que você leia o capítulo 8, porque a estratégia de Deus ela é muito interessante e muito divertida no sentido de batalha, porque ela é um pouco inusitada. Então eu recomendo que você leia, para você ver como que então Deus vai resolver a guerra. E aí na semana que vem a gente volta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.